Bem-vindo à nossa quinta aula, o quinto encontro do nosso discipulado. Hoje vamos falar sobre o único Deus, página número 17 a 26 do livro Correndo pela Excelência. Nessa aula temos dois objetivos que devem ficar claros para os discipulandos. São eles: ajudar o discipulando a entender que Deus é uma pessoa, ou seja, se pudéssemos vê-lo, veríamos uma pessoa. Porém, diferente do ser humano que foi criado no que diz respeito a seus atributos divinos. E em seus atributos, ele é absoluta. Nele não existe sombra de variação. 2. Deus são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalham juntas em completa harmonia. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela começa em Gênesis capítulo 1 e o verso 1, afirmando que Deus criou. Deus não faz parte da criação, Ele foi quem criou todas as coisas. A teoria do Big Bang afirma que antes da explosão que deu origem ao universo, existia somente o nada. Eles param por aí, pois não conseguem explicar com certeza o que havia antes do evento do Big Bang. Mas nós podemos explicar pela Bíblia. Antes do nada, existia o tudo, e o tudo é a glória de Deus, que ocupava todo o espaço. Coloque sua imaginação para trabalhar e imagine o tamanho desse Deus. Deus são três pessoas. Essas três pessoas têm um poder que ocupava todo o espaço, impedindo que existisse algo. Aí, para começar a criar o ambiente onde os seres espirituais existiriam e posteriormente nós existiríamos, Deus precisou criar o nada, ou seja, um espaço onde ele pudesse ocupar com a sua criação. Podemos pensar dessa forma olhando para Isaías capítulo 14, o verso 12 e 14. Confere lá, líder. Se você é alguém que ama pensar sobre Deus e o seu mundo, você vai gostar muito de pensar sobre isso. Nesses versículos, a Bíblia afirma que Lúcifer queria colocar seu trono no monte da congregação, aos lados do norte. Sendo assim, podemos entender que é onde Deus está, pois Lúcifer queria ser como Deus. Então, podemos entender também que Deus, para criar todas as coisas, teve que conter o seu imenso poder, a sua imensa glória, e levar toda a sua glória para os lados do norte, lá no monte da congregação de que Isaías fala. Pois, anteriormente, esse poder ocupava todos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Hoje, ele ocupa somente o norte e deixou os demais pontos para que a sua criação pudesse vir a existir. Uau, que imenso é o nosso Deus! Deus é espírito, por isso, invisível ao olho humano. Deus está fora do tempo e do espaço e das leis físicas que controlam a nossa vida. Por exemplo, quando ele se apresenta como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lá para Moisés, em Êxodo capítulo 3 e o verso 6, esses três personagens bíblicos já haviam morrido. Deus não fala que era o Deus de Abraão, que era o Deus de Isaque, que era o Deus de Jacó. Não, ele afirma: eu sou o Deus de Abraão. Ele é. Isso significa três coisas. Primeiro, que não faz diferença para ele se a pessoa morre fisicamente ou não, pois ele está tanto no mundo físico como no mundo espiritual. A pessoa que morre nessa vida continua existindo para ele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Segundo, prova que ele não é controlado pelo tempo, pois Abraão veio antes de Isaque, que veio antes de Jacó. Mas Deus coloca eles no mesmo patamar, no mesmo plano temporal. E terceiro, é que a forma como Deus fala, ele mostra que essas três pessoas estão no mesmo espaço para ele, no céu, mostrando que ele não é controlado nem pelo tempo que ele criou, nem pelo espaço físico. Ele está em todos os lugares. Ele não envelhece. Da onde ele está, ele vê o começo e o fim da vida nessa terra. Ele conhece a totalidade de seu plano chamado vida. Na página 20 a 25, você vai ver algumas características de um ser que é a razão primária de toda e completa existência. Um ser que é autossuficiente em si mesmo, que não precisa de nada e de ninguém,
mas que nos amou ao ponto de nos trazer à existência. A primeira demonstração de amor de Deus por nós não foi na cruz, tá? A primeira demonstração de amor por nós foi a nossa criação. Pense, um ser completo em si mesmo, não precisa de nada. E ainda assim ele resolveu nos criar, nos fazendo assim emanações de seu amor. Por isso, não tem sentido o ser humano dizer que Deus não o ama, pois se ele não o amasse, ele simplesmente não o traria a pessoa à vida. Se Deus te trouxe a vida, é porque você é uma emanação do seu amor, pois antes de tocar o ventre de sua mãe na concepção, você já existia dentro de Deus e Ele quis te dar a vida. Isso é amor. Uau! Amo pensar sobre o amor da minha vida e poderia contar ainda mais dele para vocês, mas não quero complicar mais. Entenda que Deus é supremo, absoluto, completo. Ele trabalha com verdades absolutas e não verdades relativas. O que ele fala é a verdade suprema, e tudo que se opõe a ele é uma clara declaração de rebeldia, de um ser pequeno que não sabe nem se estará vivo ao final dessa aula. Por isso, ele se apresenta como o grande Eu Sou para Moisés. Ele permanece para sempre. Louvado seja o Senhor para sempre, único, digno de louvor e adoração para sempre. Querido, o melhor que você pode fazer é fazer de sua vida um culto diário de adoração e louvor a Deus. Pois antes de você, outras gerações o adoraram, e depois de você, outras gerações o adorarão. Aproveite este pequeno instante seu aqui na terra e adore-o com a sua vida. Também, esse Deus que nós adoramos, ele é trino, ou seja, são três pessoas que pensam de maneira distintas, têm trabalhos distintos, mas que sempre estão em completa harmonia. Deus, na verdade, é a primeira noção máxima de família. Tudo que ele cria não é pensado no indivíduo sozinho, e sim na família. Se na família cada pessoa assume a sua identidade, cumpre a sua atividade, o seu papel nessa família, pela família, esta família está representando a Santa Trindade em harmonia e, inevitavelmente, será abençoada e próspera por Deus. Essas pessoas serão abençoadas e serão também prósperas, abençoando toda uma sociedade, porque eles estão trabalhando em harmonia, como a Santa Trindade trabalha até hoje. Deus abençoe a sua vida.